Meus caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez, Masono mandou Mambote, essa é a nossa saudação, Matondo Kwanzambi, essa resposta. Com certeza, de volta à nossa programação ou ao nosso programa do Mandombe University, estamos sempre a dar sequência da nossa história do Mandombe, uma história maravilhosa, uma história que vai nos ajudar para podermos padronizar a educação dos nossos filhos e a prestar atenção à natureza metafísica dos nossos filhos, porque na realidade há crianças que nascem com dons especiais e a responsabilidade é dos pais para orientar e saber coordenar a vontade de Deus relativamente ao propósito de Deus com o nosso filho. Então, por isso, essa história é de extrema importância analisar, estudar. Por isso, a Universidade de Mandombe conseguiu sistematizar essa história para servir de estudo, porque do jeito que Papau Abelardo me transmitiu esse conhecimento, era um conhecimento bruto mesmo, bruto, e me confiou a responsabilidade de poder sistematizar esse conhecimento. Já vai há 23 anos que eu tenho trabalhado sobre a sistematização desse conhecimento. Com certeza, a manga já está madura, é preciso servir essa manga para todos nós comer essa manga. É isso que estamos a fazer com a Mandombe University. Esse conhecimento já está maduro e estamos dispostos para disponibilizar esse conhecimento para os nossos ativistas da revolução, do processo do renascimento africano moderno. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao programa do Mandombe University. Estamos sempre a dar sequência da nossa formação, estamos a fazer o estudo da história sistematizada do Mandombe e na nossa segunda fase estamos a estudar a vocação ou o chamamento de Papa Abelardo. E nesse chamamento já passamos em várias etapas e a última etapa do nosso último vídeo aulas, falamos dos acontecimentos do Abelardo em Kamba. Ele chegou mesmo em Kamba, foi cumprir a vontade da voz que estava lhe orientar para ir em Kamba rezar e tomar banho a fim de receber uma missão a favor da raça negra. Então, com tudo que aconteceu, como eles realizaram uma peregrinação clandestina com seus irmãos, então a família se espalhou em todo o território do Baixo Congo, aquela área de Bissingombe, Bandibo, à procura de 3 crianças desaparecidas. Graças a Deus, a mãe do Papau Abelardo chegou a tempo em Kamba, encontrando já o Papau Abelardo depois de ter cumprido a vontade do Senhor. Então foi assim que o Abelardo foi levado e os irmãos foram levados em Ngombe Lutete, do Ngombe Lutete, que é a aldeia natal do Papau Abelardo, e lá também onde o avô dele, o Abelardo, viveu. E dali, no dia seguinte, apanharam táxi e seguiram para Mbanza-Ngungu. Agora, chegando em Mbanza-Ngungu, agora vamos começar a história, a novidade da história, ou a continuidade da história. Chegando em Mbanza-Ngungu, o chefe da família, o tio Magra, ou o tio Mafuila Garcia, bem furioso porque ele tratou o Abelardo de irresponsável e não podia ser possível e lógico uma criança daquele carregar mais 2 crianças fugindo a caminho de Nkamba. Ele disse, isso só pode ser um fenômeno insólito, um fenômeno espiritualmente negativo.
Para ele, já estava a ver o lado negativo do que estava a acontecer. Então, toma a decisão de levar o jovem Abelardo no quimbandeiro. Aí começa a grande percepção, o grande sofrimento que o Papau Abelardo vai passar, carregando uma cruz muito pesada. E dali, o tio apanha o Abelardo. Depois de ter escutado tudo isso, o Miguel e Códia contaram toda a história, tudo que aconteceu na vida, ficou colado no chão. Depois a mulher do pastor fugiu ele. Toda essa história, o tio Magra disse, isso pode ser feitiço. O rapaz foi mesmo pegar feitiço. Então vamos confirmar isso no quimbandeiro. Então levam o Papau Abelardo no quimbandeiro. Chegando no quimbandeiro, o quimbandeiro perguntou qual é o vosso problema. E o tio Magra disse, nós queremos saber se realmente esse nosso filho pegou feitiço. O quimbandeiro, olhando o Papau Abelardo, disse, ele pegou feitiço. Pegou mesmo feitiço, deu o endereço onde ele foi pegar feitiço. O Papau Abelardo disse, não, eu não peguei feitiço, não peguei feitiço. O que está a acontecer é algo de Deus. Epa, só quando disse isso, o feiticeiro ficou zangado, disse, você está me desafiando, você vai ver o que vou te fazer. Então pede à família, vocês voltam embora em casa, eu vou tratar esse assunto. Pega Papau Abelardo, lamara num pau, bem amarrado, e pega chicote, começou a bater Papau Abelardo. Mas é bater mesmo com aquele chicote. Ele queria que o Papau Abelardo confessasse que realmente tinha apanhado, tinha pegado feitiço. E pronto. Ele começou a bater mesmo o Papau Abelardo. Mas depois de um certo momento, o sofrimento era demais. Papau Abelardo começou a chorar e ouviu no ouvido dele aquela voz de Kinshasa lhe falar. Canta os hinos que estava a ouvir na sua caminhada, na sua peregrinação para Ankama. Canta aqueles hinos. Depois Papau Abelardo se sentiu vestido de uma força espiritual, de uma energia espiritual, se recordou de um dos hinos e ele começou a cantar. Aleluia, Wanlongo, aleluia, Wanlongo, que. Aí o feiticeiro a bater, quando o Papau Abelardo terminou o primeiro trecho do hino, o feiticeiro já não estava a aguentar se aproximar e bater continuar a bater Papau Abelardo. Gritou e atirou o pau que ele tinha na mão para bater Papau Abelardo e deu as costas, entrou no quarto dele, bem zangado. O feiticeiro se deparou com uma força mais elevada, mais espiritual em relação ao feitiço dele. E não resistiu, abandonou o chicote que ele tinha na mão e deu as costas ao Papau Abelardo. E Papau Abelardo ficou amarrado naquela pau onde tinha lhe prendido. E Papau Abelardo continua a cantar, e depois quando o quimbandeiro saiu de lá, as outras pessoas vieram tirar Papau Abelardo daquela situação que se encontrava, e ficou lá um dia. A irmã do Papau Abelardo, quando foi ver Papau Abelardo no estado em que ele se encontrava, o maltrato que Papau Abelardo passava, disse, não, vale a pena eu levar o meu irmão em casa. Ser feiticeiro não tem problema, vai nos matar mesmo todos, sem nenhum problema. Eu vou com o meu irmão.
Então tiraram o Papão Abelardo de lá e a tia do Papão Abelardo que vinha com ele de Kinshasa toma a decisão de levar o Papão Abelardo em Kinshasa. Quer dizer, a pressão da família continuou a apertar o Papão Abelardo. A família continuou a apertar o Papão Abelardo na sua perseguição. Essa vez tomaram a decisão de levar o Papão Abelardo no centro neuropsicopatológico, quer dizer, é o centro, para sermos mais terra a terra, é o centro onde se trata os malucos. Então o Papão Abelardo lhe levaram naquele centro onde se trata os malucos e foram contactar o médico Diassong. Dr. Diassong era o médico generalista, o diretor do centro, que tratava todos os assuntos das pessoas que tinham problema de mente. Então foi assim que ele foi contactado. Chegando lá, passou em todos os exames. O Papão Abelardo até se lembrava, no ano em 96, o Papão Abelardo ainda se lembrava do dia que lhe levaram no centro neuropsicopatológico. Foi no dia 5 de abril de 1978 que Papão Abelardo foi levado naquele centro dos malucos. Fizeram todo o tratamento, os resultados, quando saíram, os resultados eram negativos. Negativos. Quer dizer, Papão Abelardo não estava doente na realidade. Então, dali, a família disse: pá, esse assunto está tornando-se cada vez mais complicado. Mas o estado clínico do Papão Abelardo estava estável. Mas relativamente aos acontecimentos, toda aquela história que nós contamos, a família sempre ficava preocupada com a situação do Papão Abelardo. Foi assim que a tia, com aquele sentimento de encontrar a solução, leva a criança no marabu. Um marabu é um charlatão, como se diz em francês, mas é um marabu, um muçulmano que tem poderes de ver e de adivinhar, exatamente, adivinhar o que se passa na vida de uma pessoa. Então esse marabu se chamava Papa Job. Papa Job é o marabu que eles vão contactar, levam o Papão Abelardo. Chegando lá, Papa Job pede a tia de explicar. A tia explicou toda a situação. Depois disse: qual é o nome do rapaz? Ele se chama Abelardo. Ele escreveu o nome do Papão Abelardo em árabe, num papel, pegou e meteu no meio de 3 velas. E começou a fazer, começou a encantar, né? Começou a fazer orações dele, começou a fazer orações pela primeira vez. Não sei o que aconteceu, mandou apagar as velas. Mas o que estou a encontrar aqui é muito estranho. Outra vez, pela segunda vez, mandou rapidamente apagar as velas. Pela terceira vez, queria fazer, mas disse: não. O que eu estou a ver não tem acontecido. Depois vai se isolar, chama a tia e vai dizer na tia: olha, o que eu pude entender, tudo que aconteceu, o vosso filho é um mensageiro de Deus. O vosso filho é um mensageiro de Deus. Ele tem uma grande missão que ele vai cumprir. Eu, na minha visão, não consegui identificar a grandeza da missão que ele vai cumprir. Não consegui, quer dizer, não me deixaram ver essa missão. Mas eu entendi que é uma grande missão que ele vai cumprir. Ele não vai morrer
enquanto que não cumprir essa missão. E a vossa família será uma grande família, mas muito falada no mundo. Então é preciso fazer um bom enquadramento desse jovem. O assunto dele não é dos quimbandeiros, não é dos feiticeiros, mas é algo de Deus. Deus mostrou a face deles a ele. E Deus está a lhe cuidar, e Deus vai continuar a lhe cuidar até que ele terminar a missão dele. Então foi assim que a tia ficou tranquilizada, disse, epá, isso já não está ao nosso nível. Foi assim que o Papá Abelardo teve um alívio e voltou na sua vida normal. Mas sempre alguma coisa estava a dizer no fundo do seu coração, mas o que aconteceu? Tudo isso que eu vivi é o que na realidade? Então alguém lhe aconselhou, olha, o que você está a viver é um assunto relacionado à igreja quimbanguista. Por favor, vai ter com o chefe da igreja quimbanguista, Sua Eminência da Nguinda Kuntima. Ele vai poder te orientar. Ele vai saber o que te dizer, o que ele vai fazer para você dar sequência. Porque toda essa história não aconteceu só em vão. Então, acatou o conselho que lhe deram. Um belo dia, o Abelardo se organiza com o primo dele, o Paulo, que eu conheci também. Vão ter com o Papá de Nguinda. Eles foram bem recebidos pela Sua Eminência, Papá de Nguinda Kuntima, no centro de acolhimento em Kinshasa, bem recebido, e dali o Papá Abelardo, Dr. Abelardo, João Abelardo, começou a narrar toda a história que nós contamos desde Kinshasa, tem Nkamba, Mbanzangungu, até Kinshasa. Contou toda a história em pormenores. Papá de Nguinda teve toda a paciência de ouvir. Quando o Papá Abelardo terminou, Papá de Nguinda mandou chamar um pastor. Ele disse, Papá Pastor, escuta os hinos que o nosso filho ouviu no espaço quando estava a caminho de Nkamba, e nos diga como é que nós chamamos, categorizamos, classificamos esses hinos. Então Papá Abelardo cantou o hino e o pastor disse, Papá, Benkunga Mensilulu, quer dizer, são hinos da promessa. Quer dizer, os quimbanguistas, na sua filosofia, na sua tradição, na sua cultura, na sua teologia, eles têm promessas que vão ter que se cumprir. Promessas das profecias do Papá Simão Kimbangu. Então, Papá Abelardo, os hinos que ele estava a ouvir no espaço são hinos de promessas, hinos de cumprimento de promessas. Essa explicação que o pastor tinha dado ao Papá Abelardo e ao Papá de Nguinda. E depois, Papá de Nguinda lhe disse, o fato de ter ficado colado no chão durante mais de 4 horas significa que vai cumprir uma grande missão nessa terra. Uma grande missão. E o meu pai vai te confiar, quer te confiar essa missão. Nenhum ser humano vai te contar essa missão. Eu andei no mundo inteiro, nunca ouvi falar de alguém que ficou colado no chão. Além da história da mulher de Lot, que ficou colado no chão, se transformou numa pedra de sal. Além dessa senhora, nunca ouvi falar de alguém que ficou colado no chão. Então, ninguém desse mundo, nenhum ser humano vai te dizer a missão pela qual foi chamado em Nkamba. Tem que orar, tem que rezar, tem que se concentrar orando, só assim que o meu Pai vai te revelar o que Ele preparou para si.
Então, foi assim que Papai Abelardo foi orientado e Papai de Anguinda lhe disse: sempre que tiver um problema, tem que sempre voltar. Não pode passar muito tempo sem, portanto, vir ter comigo. Então, foi assim que Papai Abelardo, ao voltar em casa, organizou-se e achou melhor viajar para Mbanza-Ngungu, onde havia a avó dele e a família que podia lhe sustentar no momento em que ele estaria concentrado na sua meditação. Então foi assim que Papai Abelardo volta em Mbanza-Ngungu, e a partir de Mbanza-Ngungu, Papai Abelardo se fecha no quarto. Se fecha no quarto, e assim que se fechou no quarto, começou a orar, jejuar. Orar, jejuar. Orar, orar, orar. Mas orou tanto durante 8 meses. Depois de 8 meses, um belo dia, o Papai Abelardo, às 10 horas, estava estendido na cama, e dali sentiu uma força energética lhe sacudir. Sentiu o corpo dele começou a vibrar. Começou a vibrar. E dali o seu sentido de observação abriu-se e levantou-se a um grau mais elevado de observação e começou a ver algo espetacular no muro de bloco, porque a casa dele não estava rebocada, e observando o muro de bloco, viu o que todos nós não conseguíamos ver ao longo de todos esses anos. Viu que, afinal de contas, o muro de bloco, as linhas horizontais e verticais formadas pela sobreposição dos blocos são uma combinação de 2 elementos geométricos que se assemelham aos algarismos 5 e 2. Ele ficou maravilhado. Ele disse: mas será que essa realidade é só do meu muro de bloco? Ou também os outros muros de blocos é a mesma realidade? Meus caríssimos, minhas caríssimas, Papai Abelardo fez 8 meses fechado. Não saía. E o dia que ele toma a decisão de sair era para ir observar os muros de blocos das outras casas. Imagine um indivíduo tanto falado na aldeia que tornou-se uma mulher que teve, quer dizer, uma mulher que está em quarentena, né? Que não pôde sair porque teve. Então é assim que zombavam o Papai Abelardo. Ele não saía, toda hora a orar, toda hora a orar, toda hora fechado em casa, sem fazer absolutamente nada durante 8 meses. Mas depois de 8 meses, a partir daquela força que ele sentiu, a força espiritual que ele sentiu, viu que era necessário também fazer a mesma observação nas outras casas. Então Papai Abelardo sai e começa a observar a casa do vizinho, o muro de bloco. Constatou que era a mesma coisa, a mesma realidade. As linhas horizontais e verticais formadas pela sobreposição dos blocos eram uma combinação de 2 elementos geométricos que se assemelhavam a 5 e 2. Foi numa outra casa mais longe, as pessoas só estavam a abanar a cabeça. Ai, está mesmo maluco, rapaz, está estragado, o rapaz está mesmo estragado. Ele, bem concentrado, observando, parece que fez a volta de 3 ou 4 casas, chegou na conclusão que o que ele estava a descobrir, a revelação que ele tinha, era uma revelação universal para todas as paredes do mundo. Foi assim que ele voltou em casa.
Voltou em casa, isso foi de dia. Os irmãos chegaram, lhes conta a história. Pronto, e ninguém sentiu isso como algo de espetacular. Mas isso é normal. À noite, ao dormir, Papai Abelardo sonha, esse é o primeiro sonho. Ele sonha uma mosca uma mosca se pousou no corpo dele e começou a desenhar os 12 elementos que ele tinha constatado no muro de bloco. 5, 2, 5, 2, 5, 2. A mosca ele transformou em 5 e 2. E os 12 elementos ficaram agora gravados na mente dele, tornaram-se elementos que ele encantava. Sempre que ele pensava, vinham sempre aqueles 12 elementos. E na mesma noite, ele acorda e diz, mas esses 12 elementos que eu observei no muro de bloco voltaram no meu sonho. Mas isso é muito estranho. Pronto, dorme outra vez. Ao dormir outra vez, é assim que ele vai ver, essa vez, o Papa Simão Kimbangu. Vai ver Papa Simão Kimbangu e Papa Simão Kimbangu vai lhe apresentar um certificado. Ele apresenta o certificado, mas o certificado era intitulado Certificado de Atividade Material. E Papa Simão Kimbangu lhe disse, em Kikongo, montar-nos os azoles e muini, no mesicavanga mambo maonzo no mecavuide em funo uma atividade material. Quer dizer, com base dos 12 elementos que tu observaste no muro de bloco, o negro fará tudo o que ele quiser na atividade material. Então, a partir daquele momento, Papai Abelardo se lançou na investigação, na pesquisa. E essa pesquisa lhe levou 17 anos. Durante 17 anos, Papai Abelardo concebeu um sistema de pensamento composto de duas famílias, a família Pacundu, a família Peliquiti, e a categoria dos Mvoala, Mvoala Zampamba, Mvoala Zampípica, Mvoala Zampímpita, Mvoala Zampímpita Zalambuca. E é essa estrutura que vai lhe permitir codificar uma escrita, codificar o Kimbangula, desenhos industriais, a arte, a mecânica, quer dizer, muitos conhecimentos que ele conseguiu identificar com base desses 12 elementos. Então vamos passar numa pequena demonstração dessa realidade do muro de bloco. Papai Abelardo, o que constatou? Ele constatou que as linhas horizontais e verticais formadas pela sobreposição dos blocos são apenas uma combinação de 12 elementos geométricos que se assemelham aos algarismos 5 e 2. Então, aqui vamos constatar, temos aqui o 5, aqui temos o 5 e aqui temos o 2. É essa descoberta que Papai Abelardo tinha feito. Então, para verificar essa realidade, é preciso fazer uma demonstração de combinação dos 12 elementos. Se realmente os 12 elementos são elementos de base do muro de bloco, isso quer dizer, com base de 5 e 2, temos que fazer a reconstituição ou a reconstrução do muro de bloco com base do 5 e 2. Pegamos 5, onde terminamos, onde começa 2, onde começa 2, onde começa 5, 2, 5, 2, 5 e 2. Aqui também embaixo, 5, 2, 5, 2
ponto de partida do Mandombe. Aqui temos o muro de bloco que nós construímos na lógica do sistema de pensamento negro-africano, e aqui temos o muro de bloco que construímos com base da lógica clássica da arquitetura, da geometria, traçando as linhas, mas aqui fizemos a composição de 5 e 2. É aí onde está já a separação das coisas. É aqui onde está o grande segredo do desenvolvimento das nações. É a partir daqui onde Papai Simão Kimbangu fez entender ao Abelardo que o objetivo de todas as nações é o mesmo: o desenvolvimento e o bem-estar dos povos. Mas cada povo tem a sua linha a seguir, o seu caminho a seguir para atingir o mesmo objetivo. Por exemplo, a China fabrica carros, os Estados Unidos fabricam carros, a França fabrica carros, mas todos não utilizam a mesma linha de tecnologia para produzir um carro. É a mesma coisa. Aqui construímos um muro de bloco, esse primeiro muro de bloco, utilizamos a traçagem de linhas, separamos, mas aqui pegamos o 5 e o 2. O 5 e 2 que está na base da construção desse muro de bloco. Dali, logo entendemos que Papai Simão Kimbangu queria transmitir a Papai Abelardo uma nova maneira de fazer as coisas. Um novo caminho epistemológico que vai ajudar a humanidade a descobrir outras realidades científicas que ainda não existem. E o que já existe tem que se codificar na linguagem, numa nova linguagem, e o que ainda não existe vai se descobrir. Então é assim que Papai Abelardo recebeu essa dádiva que hoje em dia está a nos ajudar para podermos pensar africano, apresentando uma nova linha de pensamento, um novo código epistemológico que vai nos ajudar a exprimirmos a nossa cultura científica e a nossa cultura tecnológica. Só nessas condições que a África vai poder participar dignamente no processo da globalização. Porque a globalização, na realidade, é um concerto das nações, onde cada povo participa com seu próprio instrumentos, mas para o bem da humanidade. E por isso a China está a participar do desenvolvimento da humanidade com o seu sistema de pensamento, com o seu código. Os Estados Unidos, a Índia, todas essas civilizações têm o código deles para o bem da humanidade. Então a África, que ficou tanto tempo parada, a partir do Egito, depois do Egito já não se fala mais da África. Então Papai Simão Kimbangu veio para nos resgatar dessa situação, conforme acompanhamos a profecia de Isaías. A África, o Egito vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar a Deus, e depois Deus vai enviar um Redentor que vai lhe tirar, que vai enxugar as suas lágrimas e vai lhe potenciar e lhe restituir a sua força para se levantar e voltar a glorificar a Deus. Então, essa é a informação que nós tínhamos para vos passar. A partir dessa informação, como já chegamos na descoberta do muro de bloco, vamos passar em outras fases da história do Mandombe, e a partir dali iremos passar na prática do estudo do sistema de pensamento Mandombe. Vamos aprender a construir o muro de bloco, porque para escrever bem o Mandombe tem que saber construir um muro de bloco com a combinação de 5 e 2. Muito obrigado pela vossa paciência, pela vossa atenção. A nossa caminhada realmente é longa,
é mesmo longa, porque há muitos conhecimentos que vão ter que se disponibilizar. Mas o nosso objetivo é fazermos de vocês grandes especialistas do Mandombe, grandes palestrantes que vão no mundo inteiro falar do Mandombe como instrumentos fundamental do processo do renascimento africano moderno. Muito obrigado pela vossa atenção. Até a próxima aula.